Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. Motoristas de caminhões tanque fazem paralisação pelo país. A reivindicação é pela queda no preço dos combustíveis. E você vai ver também. 1000 dias depois do deslizamento da barragem de Brumadinho, as equipes de resgate continuam em ação. Na área de buscas da tragédia, os bombeiros vão adotar mais uma estratégia na tentativa de encontrar 8 pessoas que ainda estão desaparecidas. Cena de discussão entre ambulante e agentes do metrô em São Paulo gera polêmica. O homem é imobilizado com mata-leão após cuspir em um dos seguranças. Segura pra mim, por favor, moço. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News, depois de um breve intervalo. O presidente Jair Bolsonaro prometeu pagar um auxílio aos caminhoneiros para compensar o aumento do diesel. A declaração foi dada durante a inauguração de obras hídricas na Paraíba e em Pernambuco. Executada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com investimento de 10 milhões de reais, Bolsonaro inaugurou a barragem de Campos, em Sertânia, a 262 quilômetros do Recife. O Brasil todo praticamente é um grande canteiro de obras. Isso não é uma virtude da nossa parte, é uma obrigação. Nós devemos retornar cada centavo arrecadado de vocês, que tudo são vocês que pagam, tem que retornar para vocês mesmo. Para entrar em operação, o ramal entregue hoje precisa da conclusão de 2 trechos da Adutora do Agreste. Esta obra, mais ampla, iniciada ainda em 2013, tem como objetivo integrar 68 municípios pernambucanos ao Rio São Francisco, levando água para mais de 2 milhões de pessoas. A expectativa é que esse sistema seja concluído no ano que vem. O presidente estava acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do Turismo, Gilson Machado, além de lideranças políticas locais. Bolsonaro falou sobre o Auxílio Brasil, anunciado ontem, e adiantou que os caminhoneiros que ameaçam nova paralisação nacional também vão receber apoio. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Pela manhã, o presidente esteve na Paraíba, onde inaugurou a obra final do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, na cidade de São José de Piranhas, no Alto Sertão paraibano. Em discurso, Bolsonaro voltou a questionar a CPI da pandemia. Não há maracutaia lá para o Brasília que não esteja o nome do Renan envolvido. E a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, falou hoje com Rede TV News sobre o indiciamento dela na CPI da Covid no Senado. A parlamentar recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ser ouvida pelos senadores da comissão, já que o indiciamento aconteceu sem que ela pudesse se defender. Ontem, inclusive, na leitura do relatório, o senador Eduardo Girão fez uma questão de ordem baseada no processo que eu entrei no STF, pedindo para ser ouvida, e ele falando sobre a questão de não ter tido ampla defesa, amplo direito à defesa para as pessoas que foram indiciadas. Aqueles que foram ouvidos, pelo menos, tiveram a chance de tentar falar, que na verdade também houve um abuso de autoridade ali no momento de algumas oitivas, da Nise, de diversas pessoas que foram cortadas, de ministros também. Então, a gente está esperando agora que, conforme o Lewandowski pediu, o ministro Lewandowski pediu que eles se pronunciassem, até agora a gente não teve esse direito de resposta e nem a resposta se negou ou se aprovou. Motoristas de caminhões que transportam combustíveis protestam em pelo menos 3 estados do país. Eles pedem a redução do preço dos derivados de petróleo. A princípio, a paralisação deve durar 24 horas. A maior concentração é no Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da madrugada, o movimento paralisou o abastecimento dos caminhões-tanque nas bases próximas à Reduc, refinaria da Petrobras em Duque de Caxias.
O movimento foi organizado pelas empresas proprietárias dos caminhões. 70% de um faturamento fica justamente para o pagamento do óleo diesel. Aí você tem que pagar o salário do motorista, comprar pneu, alguma peça para o caminhão. A paralisação envolveu 3.000 caminhões-tanque no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Durante o protesto, agentes e viaturas da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal garantiram o abastecimento de caminhões que não participavam do ato. No Rio, a PM assegurou o transporte para abastecer a frota de ônibus. Segundo o Sindicato dos Revendedores, pode faltar combustível em alguns dos 650 postos da capital fluminense se o movimento continuar. A perdurar esse bloqueio por mais de 24 horas, podemos ter desabastecimentos pontuais. Os postos trabalham com estoque de 2 a 3 dias no máximo. E teve pedido de demissão também no Ministério de Minas e Energia. O secretário de Petróleo e Gás, José Mauro Coelho, solicitou o desligamento da pasta nesta quinta-feira. Ele ocupava o cargo desde abril do ano passado. O motivo do pedido de desligamento não foi informado. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão dos cargos ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, também pediram exoneração dos cargos. Segundo o Ministério da Economia, a decisão dos 4 foi por motivos pessoais. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, defendeu hoje a necessidade de buscar recursos para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, desde que isso seja feito com responsabilidade fiscal. O programa social, que vai substituir o Bolsa Família, deverá ter um valor mínimo de R$ 400 até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Pacheco prometeu acelerar a votação da PEC dos precatórios, que pode abrir espaço no orçamento para bancar o novo auxílio. É preciso socorrer cerca de 17 milhões de pessoas, portanto 17 milhões de famílias, através de um programa social que seja consistente e que possa minimamente atualizar a capacidade de compra, especialmente de itens da cesta básica que elevaram muito os preços. É evidente que nós defendemos que esse programa social seja concebido, seja aprimorado, incrementado o seu valor dentro daquilo que todos nós pregamos sempre, que é a responsabilidade fiscal. Ou seja, a importância de encontrarmos a matemática e a equação capaz de inserir dentro do teto de gastos públicos esse programa social. E é o que se tem buscado fazer, a equipe do governo, do Ministério da Economia, tem buscado dar essa equação possível de solucionar o programa social dentro do teto de gastos. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto base da proposta de emenda da Constituição que muda as regras para pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais do governo. A União deve, em precatórios, 89 bilhões de reais. O texto aprovado propõe o pagamento de cerca de 39 bilhões de reais no ano que vem e o parcelamento do restante. A proposta também muda a regra de correção do teto de gastos, passando a considerar a variação da inflação entre janeiro e dezembro de cada ano. Segundo o relator, deputado Hugo Mota, com a mudança será possível garantir uma sobra de 83 bilhões de reais no ano que vem. 83 bilhões de reais. Os recursos poderão ajudar a viabilizar o pagamento do novo Auxílio Brasil. A comissão ainda vota sugestões de mudança no texto. Depois, a proposta segue para o plenário da Câmara. E o dólar fechou hoje com alta de 1,92%, cotado a R$ 5,66. Essa foi a maior valorização diária da moeda desde o 8 de setembro. A alta acontece um dia após o governo anunciar o novo programa social Auxílio Brasil. E a política abalou também a Bolsa de Valores. O Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, fechou em queda de 2,75% aos 107.735 pontos.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, recebeu autorização para retirar a tornozeleira eletrônica. A retirada do aparelho foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, o mesmo que condenou Pezão a 98 anos, 11 meses e 11 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em um processo que teve como base a Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Como foi condenado somente em primeira instância, Fernando Pezão ganhou o direito de responder em liberdade até que a ação seja julgada. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia prendeu um dos suspeitos de matar um investidor de criptomoedas em São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu em agosto deste ano. Luiz Felipe Vieira foi preso na manhã de hoje na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ele é apontado como um dos suspeitos pela morte do investidor em criptomoedas, Wesley Pessano, de 19 anos. 7 pessoas já foram presas por participação no homicídio. De acordo com as investigações, Luiz Felipe, conhecido pelos apelidos de Branquinho e Playboy, também é investigado por participação no tráfico de drogas da Maré e teria forte ligação com o traficante Tiago da Silva Fole, o TH. O crime aconteceu em agosto desse ano em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Na ocasião, Wesley foi morto a tiros quando chegava em uma barbearia em uma localidade conhecida como São João. O investidor estava em um carro de luxo avaliado em cerca de R$440 mil. No banco do carona estava um amigo da vítima que foi atingido no braço e nas costas, mas escapou com vida. A polícia informou que as investigações sobre a morte de Wesley continuam para identificar o mandante e a motivação do crime. Os policiais também procuram por mais um suspeito que permanece foragido. A Polícia Civil concluiu que uma quadrilha especializada em roubos de carros de luxo está por trás da morte de um cirurgião plástico na última terça-feira na capital fluminense. A informação foi divulgada no início da tarde de hoje. A Delegacia de Homicídios da capital afirmou que o grupo chefiado pelo traficante Tiago Fernandes Virtuoso, também conhecido como Tio Comel, é o responsável pela morte do cirurgião plástico Cláudio Marcilli, de 64 anos. O assalto teria sido encomendado pelo traficante que, segundo a polícia, é considerado um dos maiores ladrões de carros de luxo do Rio. O veículo da vítima seria revendido no mercado paralelo de carros clonados, onde chegaria a custar cerca de R$250 mil. Novas imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia mostram o momento em que os criminosos abandonam o carro da vítima em uma rua do bairro da Tijuca, na zona norte da cidade. A cena foi registrada cerca de 40 minutos após o crime. O local fica próximo ao Morro do Turano. A polícia também afirmou que pretende refazer o trajeto feito pelo cirurgião plástico no dia do crime. Ainda não foi descartada a hipótese de execução. Os agentes querem saber se o médico sofreu algum tipo de ameaça. Cláudio Marcilli foi morto durante uma tentativa de assalto quando chegava para trabalhar em uma clínica onde era sócio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na última terça-feira. Criminosos explodiram caixas eletrônicos no litoral paulista. Os equipamentos ficavam bem próximos a um posto de combustíveis. A ação aconteceu durante a madrugada em São Vicente. Câmeras de monitoramento flagraram o momento da explosão. Os bandidos saem correndo em seguida. Janelas e portas de casas vizinhas foram destruídas. Apesar do impacto, os cofres ficaram preservados e os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Ninguém se feriu e os bandidos ainda são procurados. E uma briga entre um vendedor ambulante e seguranças do metrô numa estação em São Paulo gerou muita polêmica. Toda a cena foi gravada por uma testemunha. Toda a confusão aconteceu na frente de uma criança que chorava em um carrinho de bebê enquanto testemunhava o pai sendo agredido. Segura pra mim, por favor, moço. Nas imagens gravadas por um celular, dá para ver o momento em que o homem cospe em um dos agentes de segurança durante uma abordagem no metrô de São Paulo. Em seguida, um deles tenta dar um mata-leão com a ajuda do outro funcionário.
A técnica foi proibida pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana pelo alto risco de morte. O homem resiste e a luta corporal continua, até que, finalmente, eles conseguem conter o rapaz. Olha, moça, ele tá passando mal. Toda a ação aconteceu aqui na estação do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Em nota, o metrô informou que o homem teria causado um tumulto ao tentar impedir uma ação de fiscalização contra o comércio irregular e, por isso, precisou ser contido. A nota diz ainda que a companhia lamenta o ocorrido e que afastou os agentes de segurança a apurar os fatos. O caso foi registrado na delegacia do Metropolitano, que abriu inquérito para investigar o ocorrido. Um dos mercados mais promissores do mundo é o de desenvolvimento de games. Pois é, Augusto. Além dessa experiência, de jogar, é cada vez maior o interesse de crianças e adolescentes em aprender a desenvolver esses programas. Rodrigo tem apenas 13 anos, mas já tem um objetivo muito claro. Quer trabalhar com games num futuro próximo. Esse promissor caminho profissional já está sendo construído. Aqui nessa Escola de Desenvolvimento de Jogos, Animação e Computação Gráfica do Recife, cerca de 700 jovens como ele ganham intimidade com a tecnologia e desenvolvem habilidades importantes para atuar nessa área. Meu primo tinha um console, aí eu comecei a jogar com ele, comecei a jogar, aí eu comecei a gostar muito dos videogames. Aí eu fui lá tentar criar novos jogos, criar alguns jogos para, que meus amigos jogassem e eles avaliassem. Uma brincadeira que pode se transformar em uma profissão de sucesso. Segundo o relatório Futuro dos Empregos de 2020, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, a programação de computadores está entre as 10 habilidades emergentes do mercado de trabalho para os próximos 5 anos. Estamos falando em um cenário que pode criar até 150 milhões de vagas na área de tecnologia em todo o mundo. Gamer de carteirinha, João Guilherme é estudante de Ciências da Computação e pretende atuar na construção de personagens e cenários de games. O que eu acho mais interessante nessa parte é você ter a capacidade de você criar, você pensar em algo, você chegar, você criar, desenvolver e mostrar para o mundo seu trabalho e fazer outras pessoas se divertirem junto com ele. Esse professor explica que as crianças e adolescentes que hoje consomem jogos podem ser os futuros criadores de games. Muitos deles chegam aqui através dos jogos, da quais eles curtem jogar e sonham em ganhar, inclusive, a vida trabalhando com isso. Um levantamento da Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, apontou que a procura por profissionais na área de TI é de 420 mil pessoas até 2024. No entanto, de acordo com a entidade, o Brasil forma 46 mil profissionais com perfil tecnológico por ano. Já a consultoria Newzoo aponta que o mercado gamer deve movimentar 2,3 bilhões de dólares este ano no Brasil. É ou não é um bom motivo para levar essa brincadeira a sério? Eu já vim aqui realmente com pensamento profissional, eu já vim certeiro que é com que eu quero trabalhar na minha vida. E ainda falando de tecnologia, essa área tem oferecido uma grande quantidade de vagas de trabalho aqui no Brasil, como mostra o Mauro Tagliaferri. Quer saber como andam as suas chances no mercado de trabalho? A 14ª edição da pesquisa anual de uma consultoria de recursos humanos revela os setores que lideram as contratações neste momento no Brasil: tecnologia, bens de consumo, varejo, agronegócio e logística. Na verdade, a área de tecnologia oferece vagas na maior parte dos setores econômicos. No agronegócio, por exemplo, uma carreira que está em alta é a de piloto de drone. É sério, piloto de drone, nova economia. No varejo, de novo, a tecnologia. Há oportunidades no comércio eletrônico, vendas pela internet. Até influenciadores digitais são procurados.
50% dos internautas brasileiros dizem que costumam comprar produtos indicados por influenciadores. Ainda em tecnologia, a prioridade é encontrar profissionais especializados em segurança da informação, inovação e investimento, recursos 5G na estratégia de TI, automatização de processos e projetos em nuvem. As empresas também estão empenhadas em promover a diversidade, a equidade e a inclusão. 90% das empresas no Brasil mudaram o processo de seleção para garantir mais diversidade e inclusão nas contratações. E tem algumas habilidades que fazem brilhar os olhos dos recrutadores. A habilidade de comunicação, a capacidade do profissional se comunicar muito bem, escrever um bom e-mail, ser muito claro nas informações que ele leva para outras áreas, a capacidade de flexibilidade, ou seja, aquele profissional que sempre está disposto, aquele profissional que nunca faz somente aquilo pelo qual foi contratado, mas sim está disponível, para atuar em outras frentes, em outros problemas, em outras situações, e também a questão do senso de dono, a visão estratégica do negócio, não pensar aquilo como um emprego, mas sim o que o seu trabalho gera em relação a valor para a empresa e para a sociedade. Uma outra pesquisa revela que o mercado financeiro também procura profissionais como estagiário, auxiliar, analista, assistente, analista de planejamento, gerente, especialista de planejamento e especialista financeiro. Mas outra vez, foi no setor tecnológico do mercado financeiro que apareceram mais vagas. Bancos digitais, plataformas de pagamentos e corretoras online ofereceram 466% mais vagas de janeiro a agosto deste ano do que no mesmo período do ano passado. Profissionais que conheçam bem a Lei Geral de Proteção de Dados, que saibam prevenir crimes cibernéticos e que montem estratégias de produtos digitais estão entre os mais valorizados. Alguns salários passam dos R$20 mil, sem falar nos benefícios e no bônus. Você já quis enviar uma foto ou mensagem por aplicativo que tivesse prazo de validade? Agora, isso é possível. São os recursos que as redes sociais estão criando para dar mais privacidade e também segurança aos usuários. Quem traz todos os detalhes dessa novidade para a gente é a Ana Martins, do portal da Rede TV, que aparece aqui no nosso telão. Boa noite para você, Ana. Conta aí. Boa noite, Augusto, Gabi, boa noite a todos. Para você que usa o WhatsApp ou o Instagram, já deve ter percebido algumas atualizações. E para quem ainda não notou essas novas funções, eu conto agora. Essas mudanças têm a ver com um bate-papo temporário e com a visualização única de arquivos. No Instagram, o modo temporário do direct, que são aquelas mensagens que você envia particularmente para a pessoa, agora tem a opção de se autodestruir assim que o usuário sai da conversa. Essa função é uma ótima opção para quem quer manter mensagens no sigilo ou conteúdos que não deseja que seja compartilhado. E se ainda assim o usuário realizar um print da conversa, o outro usuário é notificado. E o WhatsApp também desenvolveu funções semelhantes. Agora você pode enviar um arquivo para visualização única e ao usá-lo, esse arquivo autodestrói e impede qualquer tipo de interação. O WhatsApp também possui agora uma função de mensagem temporária que, ao ativar, as mensagens dessa conversa são deletadas após 7 dias. É claro que essas funções aumentam a segurança dos usuários, mas não impede 100% o vazamento de arquivos. Então, cuidado com as mensagens que você envia. Quer saber como funciona essas funções? Basta acessar o portal da Rede TV. Com vocês, Augusto e Gabi. Tá certo. Obrigada, Ana. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, sexta-feira vai ser um dia instável em boa parte do Brasil, mas o tempo firme se concentra em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa. No sul, por exemplo, o dia vai ser claro, abafado nos 3 estados, mas pode ter uma chuva fraca e localizada no litoral do Paraná e também de Santa Catarina. No sudeste, a temperatura começa a subir, o sol aparece, mas à tarde tem previsão de chuva em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.
Em São Paulo, a sexta-feira vai ser quente. No sábado, os termômetros chegam aos 30 graus, mas não é para se animar muito, porque no domingo a temperatura volta a cair. Olha só, a máxima não passa dos 21 graus. Agora em Salvador, a frente fria e o sistema de baixa pressão têm causado chuva forte, alagamentos, deslizamentos de terra e congestionamento nas principais vias da cidade. E em alguns bairros, os moradores ficaram sem energia elétrica. Amanhã, essa chuvarada continua, então atenção, porque como o solo está encharcado, o risco para deslizamentos de terra é ainda maior. Na região norte, apesar da chuva, o dia continua quente. Em Manaus, a máxima amanhã pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A tragédia de Brumadinho completa hoje 1000 dias. Nas áreas de buscas, os bombeiros vão adotar mais uma estratégia na tentativa de encontrar 8 pessoas que ainda estão desaparecidas. A dor e a saudade da Mariana vão completar 2 anos e 9 meses. O irmão dela é um dos desaparecidos na tragédia de Brumadinho. Neste vídeo, Olímpio Gomes Pinto está em um momento de descontração com a família. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada da Vale e trabalhava na barragem na hora do rompimento. Ô meu irmão, é com muita tristeza e com muito pesar que nós não temos o seu corpo para te enterrar dignamente junto com o nosso pai. É muito triste, meu irmão, não saber onde você está. A barragem da Mina do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas morreram. 1000 dias depois, 8 famílias ainda vivem o sofrimento da espera pela localização dos corpos. Dona Arlete não se conforma que apenas uma parte do corpo do filho dela foi encontrada. Eu, como mãe, decidi não sepultar e esperar mais. Então, eu estou junto com esses 8 que ainda faltam, porque enquanto busca pelas 8 joias, pode encontrar mais do meu filho. Na área da tragédia, mais de 4.000 bombeiros de Minas Gerais já trabalharam na maior operação de busca e salvamento do país. Militares de 15 estados e do Distrito Federal também atuaram aqui. Desde o primeiro dia, diferentes técnicas e estratégias foram utilizadas. Os bombeiros vão concentrar os trabalhos agora em 5 estações de buscas. Aqui, eles terão um reforço de máquinas como esta, um conjunto de esteiras e peneiras que aumentam em 400% a capacidade de visualização de fragmentos dos desaparecidos. Parte do equipamento foi importada da Finlândia. O rejeito de minério passa por uma peneira vibratória e depois disso, dependendo do tamanho e das características dos grãos maiores, o material é avaliado. A vistoria dos bombeiros é feita durante 12 horas por dia. Se ele verifica qualquer tipo de indício, quando esse material vai para a peneira ali, ele interrompe a esteira e aí ele pega aquele indício ali na esteira e repassa para que o ML possa fazer a identificação. No total, 50 militares se revezam nesta fase das buscas que não tem data para encerrar. Natália esteve hoje na base dos bombeiros no distrito de Córrego do Feijão e acredita que a irmã, que era analista de operações da Vale, vai ser encontrada. A gente tem muita esperança e fé que hoje, depois de 1000 dias, eu estou mais próxima do encontro da minha irmã e das outras joias que ainda estão aí para serem encontradas. Desses 1000 dias, a palavra realmente que a gente tem mantido como nosso norte são as palavras de perseverança e de esperança. E agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 20.875.000 recuperados da doença. 216 mil continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 604 mil pessoas morreram de Covid-19. A pílula contra a Covid-19 já apresentou resultados positivos. O medicamento é produzido pela farmacêutica norte-americana Merck, conhecida no Brasil como MSD. Agora, a pesquisa entra em uma nova fase de testes. O estudo mostrou que o tratamento com a medicação Molnupiravir nos primeiros 5 dias de sintomas reduziu em aproximadamente 50% o risco de hospitalização ou morte por Covid em pacientes adultos com casos leves ou moderados. O medicamento não tem nenhuma ação que impeça que ele seja usado, mesmo quando a pessoa tenha outras doenças, tome outros medicamentos, esteja eventualmente em fase reprodutiva da vida. Enfim, o medicamento
foi testado nas fases 1 e 2 para isso. E agora nós vamos testá-lo não para tratar a Covid-19, mas sim para impedir a transmissão da doença, como eu disse. 7 centros de estudo brasileiros vão participar da fase 3 da pesquisa, que vai avaliar como a substância age no corpo. No Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul, a coordenação vai ser de responsabilidade da Fiocruz. Esta fase da pesquisa vai ter duração de 6 meses. A Fiocruz já começou a recrutar voluntários. A fundação vai escolher pessoas que tenham sido expostas ao vírus em um prazo de 72 horas e que não tenham apresentado sintomas. Metade dos voluntários vai tomar por via oral 2 doses diárias do Molnupiravir durante 5 dias seguidos. Os outros participantes vão receber placebos. Segundo a fabricante, o medicamento é capaz de impedir a replicação do SARS-CoV-2 e apresenta potencial de agir também contra outros vírus de RNA. Mas os pesquisadores alertam: mesmo se o remédio for aprovado, ninguém deve deixar de se vacinar. Ele não é um substituto da vacina. Ele não é uma solução, digamos assim, para aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas ou que, por qualquer razão, não tenham sido ou não queiram ser vacinadas, de modo algum. O Molnupiravir é um complemento às vacinas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva e também a extradição do jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O pedido foi feito pela Polícia Federal, que investiga crimes de disseminação de notícias falsas e ataque às instituições democráticas. Com isso, o nome de Alan dos Santos será encaminhado à Interpol. A Embaixada do Brasil, em Washington, já foi informada. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.